Olá pessoal, é sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Nós estamos aí lendo a carta aos Romanos e hoje o 8º capítulo começa com esse pronunciamento que é basilar, que é fundamental na questão da nossa salvação, na doutrina a respeito da nossa salvação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que isso significa? Não é? Eu vou responder dando exemplo. Uma vez um jovem perguntou para mim: "Ô padre, eu queria entender, assim, diante de Deus, eu já tô salvo ou não?" Não é? E eu disse: nessa relação tua com Deus, da perspectiva de Deus, você já está salvo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas da tua, tem sempre uma opção a fazer todo dia, não é? Eu preciso escolher estar em Cristo Jesus. Porque eu posso ter conhecido Cristo Jesus, ouvido falar nele, eu posso ter acreditado nele por um bom tempo, mas hoje, como é que eu estou? Onde está meu coração hoje? Eu estou em, estar em um lugar aí metafórico. E que lugar é esse? É Cristo. Eu estou nele, ou seja, a minha vida está posta na vida de Cristo, num caminho de adesão ao projeto dele, ao modo dele de viver. Se eu estou em Cristo Jesus, então aquilo que ele havia prometido para mim e me dado na obra da sua paixão, morte e ressurreição, tá valendo, tô salvo, não é? Mas se eu não estou nele, então aí eu estou optando, e Deus, no seu amor, que é tão grande, é um amor que inclusive respeita a minha liberdade de escolher pelo não Deus, pelo não projeto de Deus. Então, atenção, estar em Cristo Jesus é fundamental pra gente. Gente, naquele tempo ali, não é? O Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito de galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles, não é? Com os sacrifícios. Que horror, né? Que cena horrorosa. E outras pessoas contaram também para Jesus a respeito de um acidente que aconteceu, né? Operários que trabalhavam, 18 operários que trabalhavam numa torre, e a torre caiu, a torre de Siloé. O que Jesus está contando? Quer dizer, o que as pessoas começam a contar para Jesus sobre essas tragédias, não é? Essas coisas trágicas, e o próprio Jesus se deixa aí envolver por essas notícias difíceis. Bom, primeiro porque isso de fato é uma possibilidade, né? A nossa vida pode ser visitada por tragédias, a gente ouvir tragédias que aconteceram com gente querida, a gente sofrer tudo isso, e isso sim é um mal. Acontece que na cabeça das pessoas que vieram contar para Jesus, existia uma espécie de teologia de retribuição. As pessoas que vieram contar isso para Jesus acreditavam que essas pessoas que haviam sofrido essas tragédias e morrido nessas situações eram grandes pecadores, ainda que a gente não soubesse, mas eles deviam ser aí muito pecadores, porque se isso aconteceu com eles é castigo. Atenção. Tragédias podem acontecer por causa da finitude das coisas materiais, né? Tudo que é material é caduco, em certo modo pode aí dar errado, né? Um acidente pode acontecer, uma enfermidade pode acontecer, mas Jesus nessa conversa diz que isso não é tudo, porque a vida ela é eterna. A vida nele é eterna. Porém, Jesus aproveita a situação para dizer o que é verdadeiramente perigoso.
Verdadeiramente perigoso não é o Pilatos matar a gente. Verdadeiramente perigoso não é uma torre cair na nossa cabeça. Verdadeiramente perigoso é eu conhecer Jesus, ter a possibilidade de ser perdoado dos meus pecados e me converter e não aproveitar. Se eu não aproveito, eu sou igual uma figueira que Deus plantou, mas que não produz figo. Ou seja, Deus investiu em mim e Ele voltou e não encontrou fruto. Ou seja, eu não correspondi, eu fui mesquinho. Deus me abençoou e eu não correspondi com amor, com mudança de vida. E aí Ele volta e não encontra fruto. Isso é pior que uma torre cair na minha cabeça. Pensemos nisso, minha gente.